Eu creio que eu fui ainda, quando pastor na igreja de Pirituba, talvez um dos primeiros pastores que teve um computador pessoal dentro de casa para organizar as coisas da igreja. Na época, eu tinha um amigo que trabalhava numa empresa chamada Scopus, e ele conseguiu o que ninguém tinha, um computador para permitir que eu fizesse os testes a partir da minha experiência ali. Mas, assim, ao mesmo tempo, Augusto está certo, eu sou uma pessoa que, quando se trata de redes sociais, eu sou altamente low profile, como dizem por aí. Mas ele pediu para eu falar sobre isso, e eu até disse para ele, mas, Ricardo, eu falar sobre rede social não faz sentido, né? E ele falou, não, é importante você colocar como que você vê. Então, eu vou ser muito breve, espero eu, porque eu quero voltar para fazer perguntas para a Vera. Eu estou aqui com algumas indagações para fazer para a Vera, porque ela trouxe um conteúdo riquíssimo. Bom, eu não sei se o Carlos pode me ajudar. Ok, Carlos, obrigado. Vamos lá. A minha participação ela está bem sistematizada para você poder acompanhar. A minha síntese dessa temática, redes sociais e espiritualidade, a participação dos cristãos em redes sociais, basicamente, eu creio que existem duas vertentes para serem discutidas, dois caminhos diferentes. A primeira delas, os cristãos que postam e oferecem conteúdo, e eu creio que cristãos que postam e oferecem conteúdo, eles se deparam com alguns conflitos, ou se não se depararam até aqui, eu gostaria de contribuir para que esses conflitos emergissem em seus corações. E temos aqueles cristãos que seguem outros e consomem conteúdo. E esses cristãos, eles também têm os seus próprios conflitos. E se eles não tiveram até hoje, eu quero contribuir para que os conflitos também emerjam no coração deles. São muitos os conflitos, eu decidi alistar apenas 3 conflitos de cada tipo. 3 conflitos dos que oferecem conteúdo, 3 conflitos do que consomem conteúdo, e se você oferece e consome conteúdo, você vai ter 6 conflitos para refletir hoje, né? Bom, o primeiro conflito daqueles que postam, daqueles que oferecem conteúdo, já foi citado por um dos preletores aqui desse fórum, que diz respeito à visibilidade das obras. Para mim, é uma questão muito mal resolvida o fato de pessoas que querem visibilidade nas redes sociais estão constantemente postando o que fazem de bom, o que fazem pelo próximo, o amor que possuem por suas esposas, o amor que possuem pelos seus filhos, mas em Mateus capítulo 6, Jesus diz que nós não deveríamos tornar o que nós fazemos de bom público, como foi colocado. Isso não significa que as pessoas ao nosso redor não vão perceber isso, mas isso significa que nós não vamos fazer uso de determinadas situações para ganharmos visibilidade. Ainda, eu creio que quando nós falamos sobre esse tema, uma dúvida que emerge mas Jesus não diz que nós somos sal da terra e luz do mundo? Como que nós não vamos dar visibilidade ao que nós fazemos? Bom, primeiro, eu diria, o que significa ser sal da terra e luz do mundo numa sociedade altamente narcisista? O que significa ser sal da terra e luz do mundo numa sociedade doente,
pelo egocentrismo, pela vaidade. O que significa ser sal da terra e luz do mundo numa sociedade onde todos estão buscando visibilidade e notoriedade. Eu creio que nós precisamos, tanto aqueles que são pastores e líderes, refletirem sobre qual é a fronteira do momento em que eu posto algo, pensando em glorificar Jesus, glorificar a obra que ele tem feito na minha vida, e quando eu começo a postar para minha própria glória. Até questões simples como quando eu posto um momento romântico com a minha esposa, a pergunta é: por que eu preciso que as demais pessoas saibam disso? Quando eu posto um momento em que eu estou desfrutando dos meus filhos numa brincadeira, a pergunta é: por que as pessoas precisam saber disso? Isso vai nos levar a um outro conflito que já eu coloco para vocês. Mas um segundo conflito daqueles que postam e oferecem conteúdo tem a ver com hitar ou flopar. Dois termos bem típicos daqueles que circulam nas redes sociais. Hitar vem de hit, no inglês, flopar, de flop. Ou seja, eu devo colocar algo para fazer sucesso, para bombar na internet, ou eu devo colocar coisas que não vão ser curtidas ou encaminhadas para outros. A grande questão é que, se você observar os grandes influencers, aqueles que as suas postagens ganham uma penetração imensa nas redes sociais, basicamente, eles trabalham com questões polêmicas, gerando discussões ou ideias heterodoxas. E, em contrapartida, o apóstolo Paulo disse: evite conversas inúteis e profanas, inclusive no Instagram, Facebook e Twitter. Pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Parece que essas discussões, essas articulações de ideias e teologias heterodoxas vão gerando uma flexibilização no coração e na mente das pessoas, e elas acabam por se perder. E é o apóstolo Paulo que diz que o ensino deles alastra-se como câncer, ou seja, Rita como câncer, Mita como câncer, ou seja, se expande, influencia muitos. E a pergunta que nós precisamos fazer é: como que fica o fato de que, na palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo, nesse mesmo texto que ele escreve a Timóteo, ele diz a Timóteo: as palavras que me ouviu dizer, ou seja, o que Timóteo ouviu não é novo, ele ouviu do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo ouviu de outros mestres, como Gamaliel, entre outros. E Paulo diz: na presença de muitas testemunhas, agora confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Uma das crises que eu tenho com as redes sociais é que, via de regra, faz grande sucesso nas redes sociais líderes evangélicos, líderes religiosos, que publicam ideias heterodoxas ou polêmicas. E o apóstolo Paulo nos diz que, como cristãos, nós devemos nos isentar e fugir e sair de toda espécie de polêmica, e nós devemos nos dedicar ao ensino de ideias não necessariamente novas nem heterodoxas, são ideias que por muitos anos os nossos avós ouviram, os nossos pais ouviram, e que nós devemos contar aos nossos filhos e os nossos filhos aos nossos netos. E a grande questão é se isso pode fazer sucesso
nas redes sociais. Um terceiro conflito daqueles que postam ou oferecem conteúdo tem a ver com algo que eu já disse no primeiro conflito, que é o problema da motivação. O problema da motivação. Me chama a atenção essa frase de João Batista, em João capítulo 3:30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. E quando nós pensamos em líderes e pastores evangélicos, é no mínimo complicado o fato de que as pessoas conhecem mais o nome do pastor do que o nome de Jesus, mais as ideias do pastor do que o evangelho de Jesus. Agora, isso não se resume simplesmente a líderes religiosos. Nós precisamos perceber que a palavra de Deus, em 1 Pedro capítulo 5, diz que Deus se opõe a orgulhosos, mas concede graça a humildes. Ou seja, sempre quando nós usamos as redes sociais com a motivação de nos autopromover como pessoas melhores, nos autopromover como maridos melhores, nos autopromover como pais melhores, nós precisamos nos lembrar que Deus, o Espírito Santo de Deus, tem uma grande resistência a essa motivação, a essa soberba de coração. Pelo contrário, em 1 Pedro capítulo 5, verso 6, nós diz, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, Deus, no tempo oportuno, no tempo devido, os exalte. Eu gosto sempre de pensar que Gênesis 11 nos apresenta o projeto Babel. E o projeto Babel, ele se resume a homens e mulheres que se reúnem para fazer os seus nomes grandes. E o resultado do projeto Babel é destruição e dispersão. Mas Gênesis 12 nos apresenta o projeto Abraão. Abraão não é ninguém, mas Deus o escolhe e diz que vai fazer o nome dele grande. A exaltação que vem de Deus, ela é legítima. A exaltação gerada pelo nosso próprio esforço e dedicação e estratégia é alvo da resistência do próprio Espírito Santo. Eu não sei como resolver esses 3 conflitos, e eu não estou dizendo que vocês que postam e que fornecem conteúdo nas redes sociais não devam continuar fazendo. Eu só estou dizendo que esses são conflitos que precisam ser resolvidos por aqueles que se afirmam cristãos, discípulos de Cristo, e estão ativos nas redes sociais, postando conteúdo, oferecendo conteúdo para que outros possam consumir e visualizar. E falando nisso, deixa eu falar dos 3 conflitos daqueles que consomem, daqueles que seguem. O primeiro conflito eu chamo de a disciplina da presença. E, ouvindo a Luísa ontem, eu acho que é muito interessante aquela ideia que ela colocou da gente exercitar o POMO, né? Pleasure of Missing Out. Ou seja, ter prazer em não estar acompanhando algumas coisas. Porque se nós estamos preocupados em acompanhar tudo que está sendo oferecido na internet, nas mídias e nas redes, nós não vamos ter tempo para viver o presente, nós não vamos ter tempo para nos relacionar com aqueles que estão frente a frente com a gente. E foi a própria Luísa que fez menção desse texto de Efésios capítulo 5, onde Paulo diz, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. E quantas vezes nós não nos deparamos com cenas insensatas, como, por exemplo, em torno de uma mesa, uma família reunida, e alguns membros da família olhando
olhando para o celular, acompanhando o que está sendo postado, talvez até compartilhando um com o outro, dando risada, e eu fico sempre pensando, no entorno daquela mesa, existe um pai que nós não vamos ter para sempre. No entorno daquela mesa, existe uma mãe que um dia não estará mais ali. É insensatez nós não dedicarmos tempo olhando para esse pai, olhando para essa mãe, desfrutando dessa companhia. Eu diria, é insensato quando pais com crianças pequenas, ao invés de desfrutar do prazer de rolar no tapete com elas, de ensiná-las a andar de bicicleta, como foi minha prática nos últimos dias, de se divertir com as risadas dos seus filhos, eles insistem em gastar mais tempo olhando para uma tela de computador ou de celular. Isso é insensato, não é sábio. Por isso, Paulo diz que nós devemos aproveitar ao máximo cada oportunidade. Nós temos visto em Eclesiastes que há tempo para tudo debaixo do céu. E nós precisamos aproveitar ao máximo. Tem uma outra versão que diz que nós devemos redimir as oportunidades. Por quê? Porque os dias são maus, os dias são curtos, os dias são imprevisíveis. Nós não sabemos quanto tempo nós teremos ao nosso lado, a nossa convivência, diante de nós, as pessoas que nós amamos. Quando eu falo de disciplina da presença, eu estou falando de uma prática que eu particularmente tenho procurado assumir. É a prática de ter os meus olhos, o meu coração e os meus pés no mesmo lugar. Aonde os meus pés estiverem, o meu coração vai estar ali. E aonde meus pés e o meu coração estiver, os meus olhos estarão ali. Se eu estou com os pés no momento em que eu estou desfrutando da presença dos meus netos, eu não vou dividir o meu coração nem o meu olhar. Eu vou ter o meu coração e o meu olhar nos meus netos. Quando eu estou numa reunião da equipe pastoral, os meus pés estão ali, e eu quero que o meu coração e os meus olhos estejam ali. Quando eu estou conversando com um amigo, os meus pés estão ali, e eu quero que o meu coração e os meus olhos estejam ali. Não existe nada mais insensato, nada mais louco do que você falar que valoriza um amigo, mas os seus olhos não estarem nele, e o seu coração está dividido pelo que está sendo postado naquele mesmo instante numa rede social. Não existe nada mais insano do que você estar com as pessoas que você ama. Os seus pés estão ali, mas o seu coração não, e os seus olhos não. Nós precisamos resgatar a disciplina da presença, e isso gera conflito com a prática das redes sociais que nos consomem, que tiram o nosso olhar do amigo, tiram o nosso olhar dos pais, tiram o nosso olhar dos filhos. Um segundo conflito para quem consome, para quem segue, diz respeito à responsabilidade para com a mente. E aqui eu vou ter que dar um puxão de orelha na minha filha mais velha, a que confessou o pecado, mas se ela confessou, ela está perdoada, né? Que ela gastou tempo assistindo o BBB. Eu não sei se eu estou ficando velho, pode ser, e isso começa a afetar, a gente começa a ter dificuldade de lidar com algumas ideias, mas me assusta ver como pastores, líderes e crentes flexibilizam algumas coisas que a Bíblia diz tão claramente. Filipenses capítulo 4, verso 8 diz: tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas.
Em outras palavras, essa é a agenda que deve ocupar as nossas mentes. E a gente precisa tomar cuidado, porque nem tudo que está sendo oferecido nas plataformas de vídeo, nem tudo que está sendo oferecido nas redes sociais, nem tudo que nos é oferecido na TV merece estar na nossa mente. E não existe flexibilização para isso. O meu genro compôs uma música baseada nesse verso, e essa música ocupa sempre a minha mente para eu me lembrar que assim, os meus olhos devem estar voltados a tudo aquilo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama e excelente. Se existe alguma coisa, e eu diria, muitas vezes nas redes sociais, pessoas gastam tempo vendo coisas que não são verdadeiras, que não são nobres, que não são corretas, não são puras, não são amáveis, não são de boa fama, não são excelentes, não são dignas de louvor a Deus. Então, elas não deveriam estar diante dos nossos olhos para não estarem nas nossas mentes. É muito bem conhecido de todos vocês o texto de Romanos capítulo 2, verso 2, que diz, 12, versos 2, que diz, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Nós precisamos ter senso crítico, nós precisamos ter limites, nós precisamos ter fronteiras do que nós vemos, do que nós refletimos, do que nós deixamos adentrar na nossa mente e, consequentemente, no nosso coração. E, por fim, o terceiro e último conflito relacionado aos que seguem, aos que consomem, diz respeito à fronteira entre uso e dependência. Uso e dependência. O apóstolo Paulo, falando sobre um outro tema, na carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 2, ele diz, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Eu acho que aqui entra essa questão também do cuidado da mente, mas ele continua, tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Eu diria, uma coisa é você fazer uso das redes sociais, outra coisa é você dedicar 3, 4, 5 horas por dia em redes sociais. Mas isso se aplica a outras coisas. Eu diria, é permitido e é lícito você se dedicar, você usar no seu tempo de diversão o videogame. O problema é quando você gasta 3, 4, 5 horas na frente do videogame. Ao menos que você seja um desses novos profissionais do e-sport. Né? Não existe problema nenhum em você assistir uma série de TV. O grande problema é quando isso consome o seu tempo. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos ser dominados por absolutamente nada. E, para mim, o apóstolo Paulo ele está falando a uma cidade onde as divindades gregas eram muito presentes. E ele tem em mente o fato de que o primeiro mandamento diz respeito a isso. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito. E eu acho interessante essa ênfase do autor de Êxodo, da terra da escravidão. Ou seja, em Jesus, Deus nos tira e nos liberta de toda escravidão. Nós não podemos nos colocar sob o jugo de celulares, de jogos, de séries de TV. Nós precisamos ser conhecidos como pessoas livres, pessoas que de fato conseguem usar o seu tempo de maneira sábia e não de maneira insensata. Mas o primeiro mandamento diz, não terás outros deuses além de mim. E, como Augusto disse que eu sou um
grande admirador da inovação, da tecnologia, né? Eu preciso sempre me lembrar que a tecnologia, a mitologia grega, tem um deus grego chamado Éfesto. Éfesto é o deus da tecnologia. No mundo do Novo Testamento e no mundo do Antigo Testamento, as pessoas tinham uma noção de que por detrás de todas as coisas existiam divindades, e divindades tentam nos seduzir, divindades tentam nos escravizar. Falsos deuses precisam escravizar os seus devotos, porque falsos deuses não são capazes de conquistá-los pelo amor. O único Deus que nos conquista pelo amor, e por isso nele nós temos liberdade, é o verdadeiro Deus. Todos os demais deuses, falsos deuses, eles nos seduzem e eles nos escravizam. E a grande questão é: quais são os falsos deuses por detrás das tecnologias atuais, das redes sociais? Existem vários falsos deuses que estão nos seduzindo e nos escravizando. Mais uma vez, eu queria dizer, eu não estou dizendo que você não deve ser ativo nas redes sociais, postando e oferecendo conteúdos, nem não acessar as redes sociais, recebendo conteúdo e acompanhando coisas. O que eu queria pedir é que você, a partir de hoje, dedicasse algum tempo para refletir sobre esses conflitos e tentassem saná-los até para me ajudar. E eu termino. Existe o conflito dos conflitos. E eu acho que a Vera Kerr seria a pessoa até mais apropriada do que eu para falar desse conflito dos conflitos. O primeiro deles é: nós não podemos ser ingênuos. Por detrás das redes sociais existem grandes interesses financeiros. Influencers estão ganhando muito dinheiro com o que eles postam, e todas as vezes que nós acriticamente assistimos o que eles postaram e, sorrindo, clicamos. E nós estamos incentivando uma prática financeira abusiva. Plataformas de redes sociais estão ganhando milhões e milhões de dólares. Eu fico me perguntando se, de repente, acontecesse um movimento aonde milhares e milhares de pessoas decidissem passar 30 dias sem acessar qualquer rede social. A pergunta é: quem perderia milhões de dólares? Nós? Não. Os influencers que nos seduzem, as redes sociais que nos consomem. E por detrás desses conflitos, outro de conflito tem a ver com a manipulação dos algoritmos. Hoje está mais do que provado, existem estudos muito sérios que mostram com o poder dos algoritmos para mudar o pensamento de uma pessoa e conduzir massas a verdadeiras loucuras. Como cristãos, nós não podemos ficar parados e passivos diante de tudo isso. Eu diria, quando nós falamos que as redes sociais, elas são ferramentas neutras, eu diria um equívoco. Elas não são ferramentas neutras. As redes sociais foram criadas por pessoas que têm interesses financeiros e têm interesses em influenciar em determinadas direções. Com isso, eu não digo que nós não devemos fazer uso das redes sociais, mas nós não podemos ser inocentes diante das redes sociais. Nós, como cristãos, precisamos ser críticos. E eu convido você
para depois, com mais calma, revisitar esses meus conflitos que eu compartilhei com vocês, para vocês talvez me ajudarem a resolvê-los no meu próprio coração e na minha própria mente. Muito obrigado por esse tempo com vocês, e eu devolvo aí ao Ricardo Augusto para a gente fazer as perguntas à Vera.